Antes de assistir, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os nossos vídeos. Muito obrigado. Inicialmente fazer a atualização dos dados. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos com um balanço de 3.417 casos no total no Brasil. São, até o momento, 92 óbitos, dando uma taxa de letalidade de 2,7. A região norte tem 145 casos, 4% do total de casos. Um óbito na região norte, 0,7 de letalidade. Região amazônica, aí o Acre tem 25 casos, nenhum óbito. Amazonas, 81 casos, um óbito, dando 1,2% de letalidade. Amapá, 2 casos. Pará, 13 casos. Rondônia, 6 casos. Roraima, 10 casos. E Tocantins, 8 casos. Região Nordeste, 539 casos, dá 16% do total, 7 óbitos, taxa de letalidade na região Nordeste de 1,3%. Alagoas tem 11 casos, nenhum óbito. Bahia, 115 casos, nenhum óbito. Ceará, 282 casos, 3 óbitos, dá uma taxa de letalidade de 1,1%. Maranhão, 13 casos, nenhum óbito. Paraíba, 9 casos, nenhum óbito. Pernambuco, 56 casos, 4 óbitos, 7,1% letalidade. Piauí, 9 casos, nenhum óbito. Rio Grande do Norte, 28 casos, nenhum óbito. Sergipe, 16 casos, nenhum óbito. Região Sudeste tem 1.952 casos no total, 57%, 78 óbitos, dá 4% de letalidade. Espírito Santo, 47 casos, nenhum óbito. Minas Gerais, 189 casos, nenhum óbito. Rio de Janeiro, 493 casos e 10 óbitos, com a taxa de letalidade de 2%. São Paulo, 1.223 casos, 68 óbitos, 5,6% do total, a taxa de letalidade. Centro-Oeste, 318, 9% do total, tem um óbito, 0,3% de letalidade na região Centro-Oeste, 230 casos, nenhum óbito no Distrito Federal. Goiás tem 49 casos, um óbito, 2% de letalidade. Mato Grosso do Sul, 28 casos, nenhum óbito. Mato Grosso, 11 casos, nenhum óbito. Região Sul, 463 casos, 14% do total de casos do Brasil. 5 óbitos, uma taxa de letalidade na região Sul de 1,1%. Paraná, 119 casos, 2 óbitos, 1,7% de letalidade. Santa Catarina, 149 casos, 1 óbito, 0,7% de letalidade. Rio Grande do Sul, 195 casos, 2 óbitos, 1% de letalidade. Totalizando 3.417 casos, 92 óbitos, 2,7% de letalidade. Olhando essa distribuição por dia de notificação, nós temos até o dia de hoje, às 15 horas, um aumento de 502 casos confirmados nas últimas 24 horas, sendo um incremento de 17,2% em relação ao dia anterior. Ontem nós tivemos um incremento de 20%, não foi isso, Camargo? Se não me engano, 20%. E aí isso vai, obviamente, ainda está em crescimento. Olhando os casos que evoluíram para o óbito a partir de síndrome respiratória aguda grave registrado no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, que é o sistema de rotina, nós temos os óbitos aqui distribuídos, aqueles 92, desculpa, deixa eu voltar aqui. Destes 92 óbitos,
nós temos a distribuição por data do óbito. Então, daqueles 92, 2 evoluíram para óbito hoje, 10 evoluíram para óbito ontem, e assim sucessivamente. E o perfil dos óbitos, 35% são mulheres e 65% são homens. Hoje é parcial, obviamente, hoje o dado vai até às 15 horas, como está aqui no alto, aqui em cima, no título do slide. Agora, pegando esses 92 óbitos e distribuindo por faixas etárias, para ficar mais fácil, nós temos de 0 a 9 nenhum óbito, de 10 a 19 nenhum óbito, de 20 a 39 temos 3 óbitos, de 40 a 59 6 óbitos e 60 anos ou mais 76 óbitos. 89% dos óbitos aconteceram em maiores de 60 anos de idade. E quando nós olhamos para os grupos de risco, 85% das pessoas que evoluíram para o óbito apresentam pelo menos um fator de risco relacionado, como cardiopatia, que é a mais frequente, 47%, diabetes, 34% deles tinham, pneumopatia 17%, doença renal 10%, imunodepressão 9%, doença neurológica 6%, doença hematológica 3%, asma 3%, obesidade 1%, doença hepática 1 e tinha uma puérpera. As hospitalizações. Aqui nós temos as semanas epidemiológicas. Eu já expliquei aqui que semana epidemiológica é uma forma universal de contar o tempo para que a gente possa comparar os dados do Brasil com de outros países. E ela é contada, ela começa no domingo e termina no sábado. Então, a semana epidemiológica 1, que começa lá em janeiro, até a semana epidemiológica 13, que é a que nós estamos, nós temos casos de Covid registrados a partir da semana 8 até a semana 13, tendo uma maior frequência aqui na semana 12. Então, de 14.204 hospitalizações registradas por síndrome, de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, até o momento, 3,5% são confirmados para Covid. São 497 pessoas que evoluíram para óbito e que foram notificadas a partir do sistema. Hospitalizações e que evoluíram confirmaram para Covid, perdoe. Aqui, deixa eu voltar. Aqui são os casos que foram internados, casos graves, que foram internados por síndrome respiratória aguda grave. Então, aqui mistura influenza, vírus essencial respiratório, até o Covid também, entre outras doenças respiratórias. Então, destas doenças respiratórias, que foram mais de 14 mil, 3,5% até o momento são confirmados para Covid. Lembrando que nós estamos, eu reitero, no início da sazonalidade de doenças respiratórias. Então, esse aumento ele está ainda prestes a acontecer, porque o período de sazonalidade de influenza ainda não aconteceu. Então, nós temos aqui a semana epidemiológica dos óbitos, ali a partir da semana 8. Então, temos um óbito, 4 óbitos na semana seguinte, 28 na outra, 212, 220, e a semana 13 é a que nós estamos, então é um dado preliminar, não quer dizer que diminuiu. Basicamente, esses são os dados. É importante reiterar que nós temos também a circulação dos vírus influenza, dos vírus chikungunya, zika e também o chikungunya, dengue, zika, influenza e também o coronavírus. Então, estes vírus, eles estão circulando simultaneamente. No período inicial da doença, eles se confundem, eles se parecem. Então, esses casos graves que evoluem para hospitalização, que chegam ao ponto de serem hospitalizados, eles vão sendo confirmados ou descartados de acordo com a disponibilidade de testes e também a critério clínico, pelo médico avaliando no momento da situação.
algumas notícias aqui. Amanhã, sábado, nós vamos fazer a entrevista coletiva no mesmo horário, 16 ou 17 horas, depois a gente vai confirmar com vocês. Amanhã a entrevista coletiva vai ser com o ministro, nós estaremos participando, e a ideia do ministro amanhã é fazer, além de completar esse levantamento dos primeiros 30 dias, que o secretário Anderson já mostrou alguma coisa, mas nós vamos mostrar muito mais coisas amanhã, já com o levantamento dos 30 dias, e isso é uma coisa que nós não fizemos até agora, o ministro vai apresentar cenários futuros. Então, o ministro vai apresentar um cenário para 30 dias e um cenário para 60 dias. Em função dessa tarefa de concluir esse trabalho aí dos cenários, eu e o Anderson estamos desde de manhã trabalhando nisso, nós só fizemos isso até agora, ninguém fez nada mais do que isso, e nós vamos continuar, tá? Então, o ministro, assim que terminar a coletiva, nós vamos voltar para o gabinete para continuar esse trabalho. Inclusive, hoje nós não vamos poder ficar, como de costume, todo o tempo que nós estamos acostumados a ficar com vocês, nós vamos responder um número menor de perguntas, exatamente porque a gente precisa terminar isso para apresentar para vocês amanhã. Então, vou pedir a compreensão, vamos dar 15 a 20 minutos de perguntas e depois a gente vai interromper, eu e o Anderson vamos sair, essas perguntas poderão ser respondidas pela nossa assessoria de comunicação. Se for alguma coisa importante que for necessária, mantém para amanhã, Renato, nas primeiras perguntas para amanhã nós respondemos, ok? Então, podemos começar. Nós vamos tentar, dentro desse prazo, cumprir alguns temas de informações que foram levantados, lembrando que muitas das informações também vão ser trazidas amanhã na coletiva de imprensa, né? Então, primeiro tema, leitos de UTI, Jonas Valente, AG Brasil. Nessa semana, vocês, quando perguntados, falaram que a ocupação das UTIs é de 78%, que já havia sido dito dias atrás. Está havendo acompanhamento diário das internações? Caso sim, qual é a taxa de ocupação de hoje? Sim, nós estamos fazendo isso. Inclusive, amanhã nós vamos mostrar para vocês, dentro desses cenários, qual é a estimativa de leitos de UTI que a gente precisa para São Paulo, para o município de São Paulo, para o estado de São Paulo, para o conjunto das capitais brasileiras, para o Brasil inteiro. Nós estamos criando esse cenário já com essas estimativas e com essas necessidades, tanto de leitos de enfermaria, quanto de leitos de UTI, para os 30 e para os 60 dias. Hoje, Anderson, qual que é o dado de utilização de leitos de UTI? Não sei se você tem aí, eu estou esperando para apresentar amanhã no relatório. Vai me passar aqui agora. Tá, então a gente já vai passar essa informação para vocês. Isso vai estar no relatório de amanhã, essa utilização de leitos, mas tem essa informação aqui, a gente já passa. Pode passar para outra pergunta enquanto isso. Não, vamos para o próximo tema. Medida de isolamento, Érica Alcântara, no Jornal do Ouvidor. Quando o Ministério da Saúde vai distribuir a campanha de isolamento social para atender o discurso do presidente Jair Bolsonaro? Destituir. Isso, desculpa. Quando o Ministério da Saúde vai destituir a campanha de isolamento social para atender o discurso... Não vejo nenhum sentido nisso, não existe essa hipótese. O discurso do presidente, nós não vamos fazer nenhuma análise dele, mas as recomendações que estão sendo dadas não modificam em nada as orientações do Ministério da Saúde. Continuam sendo as mesmas. Pacientes com sintomas devem ficar em isolamento. Familiares dos pacientes com sintoma devem ficar em isolamento. Pessoas que tenham comorbidades, doenças crônicas, devem ficar em isolamento, independente da idade. Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em isolamento. Todos nós devemos diminuir a circulação para evitar aglomerações. Essas medidas do Ministério da Saúde, em nada elas foram modificadas e continuarão sendo as mesmas. Sobe um pouco, né? Não. 14. Volta só um pouquinho para cima.
Sobre notificação de casos no cenário internacional, vou pular a primeira porque a gente não fala de casos específicos, então vou para 14, por favor, abaixo. Levi Guimarães, Rádio Jovem Pan. Tem sido frequentes mortes de pessoas ainda com suspeita de coronavírus, mas sem um diagnóstico oficial. Em alguns casos, esse resultado demora dias para sair. Até que ponto há uma subnotificação de casos pelo Covid-19? Isso não é subnotificação, depois eu até vou passar para o Anderson para ele falar mais sobre isso. Mas o que pode acontecer, se o paciente chegar no hospital hoje, grave, internar, e vir a óbito nas primeiras horas da internação, é óbvio que ele vai a óbito sem diagnóstico de Covid, porque não deu tempo. Isso não significa que não vai ser identificado, porque o material foi coletado e ele vai para o nosso laboratório. Dependendo do local onde ele estiver, vai ter um transporte, pode demorar um pouquinho mais, às vezes tem que fazer uma vez ou duas vezes contra a prova, isso pode demorar 2 dias, 3 dias, mas o diagnóstico sempre vai ser realizado, não vai haver subnotificação. O que pode haver é um certo atraso, um retardo na confirmação dos casos de coronavírus. Mas todos os pacientes que internam com síndrome respiratória aguda grave, todos os pacientes internados com essas condições, é coletado material e é enviado para o laboratório. Secretário Anderson, pode complementar. Bom, vão ocorrer situações que é impossível confirmar o caso. Que situações são essas? O paciente ele é internado por uma causa desconhecida respiratória. Não se suspeitou de coronavírus naquele momento e ele está ali no hospital há muito tempo. A depender do tempo que ele estiver no hospital, caso ele evolua para óbito, nós não temos ainda um teste sorológico para confirmar o coronavírus. Os testes sorológicos estão sendo desenvolvidos no mundo, não estão validados. Então, nós vamos, obviamente, ter resultados de casos no futuro que a gente vai descobrir que evoluíram para o óbito a partir de uma infecção pelo coronavírus. Então, ocorrem situações nesse sentido. Além disso, todo óbito que ocorre em ambiente hospitalar, ele passa por uma avaliação do comitê de óbito do hospital. Isso não acontece do dia para a noite, às vezes demora 7 dias, 10 dias, 15 dias. Por quê? O comitê tem que classificar o óbito pela causa primária, causa secundária, porque o óbito, a declaração de óbito, ela vai compor estatísticas oficiais. E quando um paciente está muito grave, muitas vezes a causa primária não necessariamente é o Covid. A causa primária pode ser uma outra infecção, uma outra condição que o paciente possua. Então, enquanto nós não tivermos testes sorológicos, testes imunohistoquímicos que possa ser realizado mais claramente no tecido, ou que a gente consiga discriminar melhor este coronavírus dos demais, eventualmente teremos situações em que os casos serão impossíveis de serem classificados. Agora, aqueles que entram como suspeita de coronavírus. Ontem nós fizemos aqui um apelo para que todos os médicos, todos os profissionais, todos os hospitais façam a notificação já de imediato. Entrou com quadro de síndrome respiratória aguda grave, notifique e colha o material, seja por aspirado, seja por suave, de acordo com o protocolo que já é antigo, de influenza e de vírus respiratórios. E assim a gente vai qualificando o dado cada vez mais. Síndrome respiratória aguda grave significa um conjunto de sinais e sintomas similares, mas que são de doenças diferentes. Isso é o que caracteriza uma síndrome. Então, nós teremos várias síndromes inconclusivas. Isso faz parte, isso não é novidade. Quem trabalha com epidemiologia, quem trabalha com saúde pública, conhece esse padrão. Nem todos os casos serão confirmados, porque nós não temos ainda uma caracterização muito clara do comportamento dos anticorpos produzidos pela infecção pelo coronavírus. Isso está sendo aprimorado. Ainda é muito novo para se afirmar qualquer fato diferente. E o que a gente faz é muito mais por analogia pela síndrome de outros coronavírus do que necessariamente por este coronavírus em especial.
Secretária, só para um esclarecimento àqueles que viram a apresentação, o senhor fala, a gente deu dado de 92 casos notificados de morte e fez a análise de 85, só para explicar que são dados diferentes, né? Que um é... Semana cronológica. Isso, o 85 é a conclusão da investigação e o 92 é o dado online, vamos dizer assim. O dado bruto. O dado bruto, exato. Próximo tema, por favor. Uso de medicamentos. Ricardo Brito, da agência Reuters. A Organização Mundial de Saúde pediu hoje que países parem de usar medicamentos sem eficiência comprovada contra o Covid-19. Depois que o Brasil decidiu adotar protocolo de utilização da cloroquina em pacientes graves hospitalizados. Isso se deu em meio à propaganda que o presidente Jair Bolsonaro tem feito nos últimos dias do medicamento. Qual a posição do Ministério da Saúde a respeito? O Ministério da Saúde elaborou uma nota técnica que foi apresentada pelo nosso secretário de Ciência e Tecnologia, acho que 2 dias atrás, e mostrou que mesmo com evidências científicas ainda não muito consolidadas, havia e existia a possibilidade de termos êxito com esse tratamento. E foi, por parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia, aprovado o protocolo para utilização em pacientes graves. E isso está sendo feito. Então, não foi por recomendação de A, nem de B, e nem foi por imposição da Organização Mundial da Saúde. Foi uma avaliação técnica que o Ministério da Saúde fez, no levantamento de todas as referências bibliográficas sobre o assunto, e encontrou respaldo para a utilização. Até porque boa parte dos nossos hospitais de referência já estavam utilizando como dentro de um protocolo clínico de pesquisa. O que nós fizemos foi, além desses protocolos clínicos de pesquisa, também abrir o protocolo para a sua utilização nas situações que foram definidas aqui pelo secretário Denizar. Não sei se tem mais alguma informação sobre isso, Anderson. O Brasil possivelmente é um dos países que mais domina o uso da cloroquina na saúde pública. O Brasil é, infelizmente, um dos países que tem o maior número de casos de malária. Nós consumimos mais de 157 mil comprimidos de 15 miligramas de cloroquina com regularidade. Então, temos 200 mil casos de malária por ano. Em algumas regiões da Amazônia, as pessoas pegam várias vezes a malária. E os profissionais da região amazônica, os médicos, e aqui eu parabenizo o trabalho que vem sendo feito pelo Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, que tem uma experiência enorme, assim como de outros estados. Nós estamos acompanhando esse resultado, inclusive até mesmo a observância do padrão da infecção pelo coronavírus na região amazônica vai ser objeto de estudo para entender, porque lá se utiliza a cloroquina com muita regularidade, né, há muitos anos. A cloroquina, ela é prescrita não, ela é recomendada pelo agente de saúde, quando ele faz, inclusive, a leitura da lâmina, mas reiteramos, cloroquina é um medicamento. Ele está indicado em condições específicas. Não é recomendável, tem contraindicações. Pode ser tóxico no médio e longo prazo e também a depender da dosagem tomada. Não é um medicamento para fazer quimioprofilaxia. Não é quimioprofilaxia, ou seja, não é um medicamento que eu tomo para evitar a doença pelo coronavírus. Os estudos estão sendo realizados por grupos de pesquisa. Obviamente, esses estudos estão seguindo um ritmo muito mais acelerado do que o tradicional. Temos pesquisadores do Brasil inteiro fazendo isso. Logo no início, quando surgiram as primeiras evidências, foi o próprio Ministério da Saúde que chamou os pesquisadores e pediu o início das pesquisas. Isso foi impulsionado pelo Ministério da Saúde. A gente vem fazendo isso desde janeiro, né? A gente vem acompanhando, fazendo revisão sistemática, revisão de escopo, discutindo com os grupos de pesquisa no mundo inteiro.
Eu já falei aqui, o Brasil faz parte da Global Outbreak Alert and Response Network, que é uma rede mundial de alerta e resposta aos surtos. Não tem nada do que está acontecendo que o Ministério da Saúde não tenha ciência e não esteja acompanhando e não tenha feito recomendações previamente. Consegue colocar? É só para responder a pergunta anterior. Nós temos aquele mapa de internações de hoje. Sim, é que ficou faltando responder o número de pacientes internados hoje, né? Isso. 116 enfermarias. Então, nós estamos com 116 hoje, 116 pacientes internados em enfermaria e 148 pacientes internados em UTI. Amanhã nós vamos mostrar dados consolidados. Quantas pessoas já internaram, quantas pessoas tiveram alta, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram a óbitos, isso tudo vai estar na apresentação de amanhã. Vamos ao próximo tema. Distanciamento social em favelas. Bruna Lima, Correio Web. Em um cenário de transmissão comunitária cada vez mais consolidado, a tendência é que o vírus chegue às comunidades mais vulneráveis de grandes aglomerações com maior intensidade do que no mês anterior. E isso já começa a ser observado. Isso preocupa? O que está sendo pensado e feito para garantir acesso dessas pessoas às medidas preventivas e ao tratamento, visto que o distanciamento social não é viável nas favelas? Gostaria que comentassem o papel do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS para alcançar esses gargalos. É claro que essa é uma preocupação, não tem nenhuma dúvida. A nossa grande preocupação são essas comunidades pelas dificuldades com saneamento, dificuldade com acesso à água potável, a dificuldade de evitar as aglomerações, né? Eles convivem já num ambiente de grande aglomeração com grande chance de contaminação. É uma preocupação que nós temos. O que está sendo pensado? Em fazer com que a utilização de hotéis, leitos de observação que vão ser criados, hospitais de campanha, utilização dos próprios navios de cruzeiro, todas essas possibilidades de deslocamento dessas pessoas, principalmente aquelas que forem de maior risco e que estiverem nas comunidades e que possam e que necessitem serem separadas, colocadas num ambiente com um pouco mais de proteção, para evitar esses casos mais graves nas pessoas mais vulneráveis. Isso está sendo feito. Já no Rio de Janeiro já tem algumas iniciativas, em Recife já está sendo feito, inclusive aquele navio que estava lá em Recife e outros navios de cruzeiro estão sendo contatados para servirem como apoio para essas atividades, então está sendo feito isso. Nós estamos numa fase ainda de transição dos nossos pacientes. Nós alertávamos aqui que os nossos primeiros casos eram pessoas de um nível socioeconômico melhor, porque eram pessoas que estavam vindo de outros países, vindo da China ou vindo da Itália, ou agora mais recentemente vindo dos Estados Unidos, e que essas pessoas seriam os primeiros casos brasileiros. E nós alertávamos que esses primeiros casos, eles não iriam para o Sistema Único de Saúde, eles iriam ser atendidos nas unidades, nos hospitais, nas clínicas privadas, porque a grande maioria desses pacientes teriam disponibilidade de convênios, né, de contratos com empresas com prestação de serviço. Agora não. À medida em que a transmissão deixou de ser local e passa a ser comunitária, nós vamos começar a ter casos em pessoas que vão utilizar o Sistema Único de Saúde. E isso vai começar agora a forçar a resposta do nosso serviço. Para isso, nós ampliamos o atendimento na rede básica, para isso nós contratamos mais médicos, para isso nós ampliamos os horários de atendimento nas unidades de saúde, para isso nós estamos implementando e antecipando todo o nosso cronograma de vacina contra a influenza. Então, são as medidas que são possíveis serem realizadas antes da explosão ou da elevação grande que nós vamos ter nos próximos dias e nesse próximo mês de abril. Tá. Parte desse processo
já estava dentro das expectativas esperado. Nós estávamos com um perfil ainda muito ligado, ainda é um reflexo da transmissão a partir de casos importados, ou seja, ela está escalonando, crescendo dentro da cidade, a velocidade é importante também. Então, muitas pessoas estão ficando infectadas e não sabem, né? Pegam o vírus e não desenvolvem sinais e sintomas. Então, é natural que a gente tenha, nas próximas semanas, uma sobreposição da epidemia de coronavírus com a epidemia de influenza, com a epidemia de dengue, chikungunya, zika. Isto que é diferente dos países do hemisfério norte. Na China, na Itália, na Alemanha, a epidemia por influenza aconteceu antes do pico por coronavírus. Então, por isso que não se viu tanta sobreposição de co-infecção por influenza e coronavírus. Isso possivelmente não vai acontecer no Brasil, porque nós estamos entrando na sazonalidade quase que simultaneamente, como entrando com o período de epidemia de dengue, de influenza e de coronavírus, e ainda temos sarampo, chikungunya, febre amarela, outras doenças que são comuns nesse período agora, que a gente sai num período de chuva, né, fechando o verão, iniciando um período do outono, as temperaturas começam a cair, as pessoas começam a ficar mais aglomeradas. Então, o cuidado adicional, ele é fundamental. Se nós não fizermos todas aquelas medidas, vamos ver situações, principalmente nessas comunidades, de circulação mais intensa. No entanto, as populações dessas comunidades são mais jovens. Possivelmente a gente pode não perceber uma intensidade tão grande da doença como em cidades com um perfil etário mais elevado. Então é fundamental que se protejam as pessoas acima de 60 anos, como o doutor Gabardo falou, para que evite aglomerações, para que evite ficar saindo neste período, para que esta epidemia possa passar e a gente possa voltar às atividades conforme a normalidade. Isso é um período passageiro, não é eterno, este tempo ele é curto e ele vai ser tão curto quanto mais pessoas aderirem às medidas de precaução. Lavar as mãos, evitar aglomerações, se ficar doente, ficar em casa, fazer o isolamento a critério por orientação clínica e recomendação do Ministério da Saúde. Vamos ao próximo tema. Aquisição de equipamentos. Letícia Casado, The New York Times. Wuhan determinou lockdown no fim de janeiro, há 2 meses. Já havia a perspectiva de o vírus se espalhar pelo mundo e chegar ao Brasil. Por que o Ministério não antecipou a compra de material de proteção para agentes de saúde e de equipamento hospitalar? Quem disse que o Ministério da Saúde não antecipou as compras? O Ministério antecipou, sim, senhor. Desde lá, nós já começamos a fazer a aquisição dos equipamentos de UTI. Desde lá, nós já começamos a fazer a aquisição dos equipamentos de proteção individual. Nós temos aqui hoje no Ministério da Saúde mais de 10 milhões de máscaras no nosso estoque. Nós já distribuímos quase 10 milhões de máscaras, temos 10 milhões de máscaras para ser distribuída. São 20 milhões. Nós já contratamos mais de 22 milhões de máscaras. Nós já temos uma licitação que deve terminar nos próximos dias de mais 200 milhões de máscaras. O problema é que, quando nós começamos a adquirir, a dificuldade no mercado nacional foi grande e nós tivemos que buscar isso em importações, e as importações estavam fechadas, a China não estava exportando. Nós conseguimos uma autorização para obter uma carga de um navio que chegou da China com os nossos primeiros 15 milhões de máscaras. Então, não é verdade que nós tenhamos demorado. Agora, nós não vamos distribuir aleatoriamente todo o material que nós temos. Como é que eu vou fazer uma distribuição de máscaras, de equipamentos de proteção individual, de equipamentos de unidade de tratamento intensivo, sem saber aonde é que ela está sendo necessária neste momento?
Ela ainda não é necessária em todos os estados brasileiros com a mesma intensidade. Então, nós vamos sempre acompanhar aonde é que nós estamos precisando mais e nós vamos colocar esses materiais nesses locais. Nós optamos em fazer remessas com em torno de 20%, 30% da nossa primeira aquisição. Já mandamos uma primeira remessa para os estados, já mandamos uma segunda remessa para os estados de equipamentos de proteção individual. As UTIs já foram colocadas em vários estados. Nessa semana está sendo instalado nos demais estados e nós temos já licitações prontas e importações prontas de unidades de respiradores para colocar de acordo com a necessidade. Agora, amanhã nós vamos mostrar para vocês qual que é a nossa real necessidade de leitos de UTI de respiradores. Qual que é a nossa real necessidade de leitos de atendimento intermediário ou leitos de enfermaria. Em relação às máscaras, nós estamos comprando tudo que é possível. Tudo que é possível. Se tiver algum fornecedor brasileiro que esteja tentando exportar, nós estamos apreendendo esses produtos. Fizemos 71 apreensões de produtos que estavam sendo exportados. Pessoas que não quiseram vender nas nossas licitações estavam tentando exportar, foram apreendidas. E esse material todo está sendo distribuído. Então, não é verdade que nós não antecipamos. Antecipamos, mas agora nós vamos distribuir de acordo com critérios, de acordo com a intensidade da doença nos diversos estados. Testes, o Ministério da Saúde divulgou no dia 24, Ana Paula, TV Globo, o Ministério da Saúde divulgou no dia 24, terça-feira, um quadro que diz que a Fiocruz tem previsão de entrega de 1 milhão de testes moleculares nos próximos 3 meses e ainda 2 milhões de testes até o dia 30/3. Próxima segunda, ou seja, 3 milhões de testes moleculares no total. Sobre os testes rápidos, o Ministério informou que a Fiocruz tinha a previsão de entregar 3 milhões de testes rápidos até dia 30. Essas informações procedem, só que a Fiocruz afirma que pretende entregar 1 milhão de testes moleculares nos próximos 4 meses. Sobre testes rápidos, a Fiocruz diz que, no momento, está acordado o fornecimento de 1 milhão deles, sendo que os 100 mil primeiros em abril. Por que essa divergência nos números com a Fiocruz? Quantos testes, tanto molecular quanto teste rápido, o Ministério pretende distribuir na próxima semana? Qual o cronograma de entrega dos testes? Bom, primeiro fazer uma retificação. Não há divergência entre os números. O primeiro contrato foi feito de 1 milhão, a Fiocruz entregou 35 mil testes, né? De 1 milhão para 4 meses. Nós adquirimos depois mais 1 milhão de testes, 1 milhão e 300 mil testes, que são de vários fornecedores diferentes por meio da Fiocruz. Porque a Fiocruz tem ela realiza a compra. Ela está trazendo 2 milhões de testes rápidos da China. Então, é claro, não é ela que vai produzir, ela está trazendo e vai, como se diz, ela vai só colocá-los em produção, ela vai juntar os insumos, ela vai só montar o kit, é essa palavra, ela vai montar o kit. Nós teremos na próxima semana capacidade de iniciar na Fiocruz. A Fiocruz, a gente vai, na próxima semana, iniciar um aumento da produção conforme o planejamento anunciado. Eu conversei hoje com a doutora Anísia, presidente da Fiocruz, conversei com o doutor Marco Krieger. Eu acho que o que eles estão referindo é a produção de biomanguinhos. Biomanguinhos, realmente, tem 1 milhão contratado para os próximos 4 meses e eles vão entregar escalonadamente. No entanto, a Fiocruz, como parte do Ministério da Saúde, ela está adquirindo outros testes em outros países e trazendo para o Brasil para que a gente possa aumentar a capacidade. Com as máquinas que ficarão prontas conforme o planejamento, na próxima semana, cada máquina terá a capacidade de produzir 1.000 testes por dia. Para vocês terem ideia, como eu mencionei, a Fiocruz inteira, todos os laboratórios da Fiocruz, ou seja, todas as unidades que estão espalhadas pelo Brasil, produzindo em carga máxima, tem capacidade de produzir 4.000 testes por dia.
O Ministério da Saúde, os estados, as secretarias estaduais, por meio dos laboratórios centrais, na sua carga máxima, cada laboratório central tem capacidade de produzir 100 testes por dia. Por isso que tem uma demora, é porque a produção é baixa, é muito manual. Então, se eu junto os 27 laboratórios, que são 2.700 testes por dia, mais os 4.000 testes que a Fiocruz faz rotineiramente, mas que ela não faz na rotina, mas que ela tem capacidade de produzir. Então, nos dá uma capacidade máxima de 6.700 testes por dia. Nós precisamos atingir 30 a 50 mil testes por dia, para poder colocar as pessoas de volta na rua, para que as pessoas voltem a trabalhar. Porque na medida que eu sei que eu já tive o coronavírus e que eu passei os meus sintomas, não tem necessidade de ficar em isolamento. Então, com isso, a gente vai voltando à normalidade. Assim que a Alemanha fez, assim que os Estados Unidos estão fazendo e assim que a Coreia fez. Então, nós estamos seguindo o exemplo da Coreia, da Alemanha e dos Estados Unidos. E na próxima semana vamos anunciar aqui uma parceria com a maior rede de laboratórios da América Latina, que vai nos ajudar, está contribuindo com o Ministério da Saúde para realizarmos testes em grande volume. E nós vamos iniciar na próxima semana, se Deus quiser, um processo mais ampliado, conforme aquele planejamento aqui anunciado. Então, teremos mais novidades e desdobramento desse planejamento que foi feito. Secretários, nós já estouramos em muito tempo proposto. Eu só voltei a esse tema, que é um dos que tem mais perguntas. Então, vou dar preferência a uma segunda pergunta ao tema de isolamento social. Renan Ramalho, do Antagonista. O Ministério da Saúde participou das discussões de formulação da campanha O Brasil Não Pode Parar. Qual a avaliação da pasta sobre a mensagem veiculada? Vamos lá. Pessoal, nós estamos na frente de uma casa que está incendiando. Nós temos alternativas para combater esse incêndio. Tem gente combatendo com extintor, tem gente combatendo com escada, com equipamento mais sofisticado. Todos querem combater esse incêndio. A nossa função nessa história é retirar as pessoas que estão lá dentro. O máximo de pessoas. Infelizmente, nem todas vão conseguir sair de lá, mas nós vamos tentar tirar todas. Agora, vocês não fiquem esperando que o Ministério da Saúde vai jogar um palito de fósforo, vai colocar oxigênio, vai abanar para aumentar esse fogo. Nós queremos tirar as pessoas de dentro dessa casa. Nos ajudem com isso. Não tentem forçar o Ministério da Saúde a incendiar uma coisa que já está na nossa frente. Obrigado. Teremos coletiva, portanto, amanhã com o ministro da Saúde. Nós vamos informar a todos pela lista de transmissão o horário. Então, portanto, até amanhã. Anda de Ferrari, coisa igual nunca se viu. A bolsa dela da Chanel vale mais de 20 mil. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate. E nos finais de semana, curte um funk na boate. O perfume dela é índio, mano, ela só porta grife. E as amiguinhas dela é só gata de elite. Camarote, área VIP, ela fica à vontade. Manda descer a champanhe e faz festa de verdade. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate e desfila de Ferrari. Ela é celebridade, ela adora uma night. Ela só vive na vibe e desfila de Ferrari. Ela só
anda de Ferrari, coisa igual nunca se viu. A bolsa dela da Chanel vale mais de 20 mil. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e nos finais de semana curte um funk na boate. O perfume dela é índio, mano, ela só porta grife, e as amiguinhas dela é só gata de elite. Camarote, área VIP, ela fica à vontade, manda descer a champanhe e faz festa de verdade. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e desfila de Ferrari. Ela é celebridade, ela adora uma night, ela só vive na vibe e desfila de Ferrari.